E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia. E é para o segundo ano e o conteúdo Zoologia Artrópodes, adaptações ao meio terrestre. Agora para tudo! Para tudo e presta atenção. Meus amores, vamos pensar assim, ó. A vida surgiu onde? No meio aquático. Lá no primeiro ano a gente estudou a origem da vida, a gente no planeta Terra, né, as hipóteses. E o que a gente percebe? Que pelas condições do meio, as reações químicas, elas primeiro começaram na atmosfera, da amônia, do hidrogênio, do gás de hidrogênio, do vapor de água e do metano, combinou ali com a ação dos raios, se formou as primeiras moléculas simples, que são os aminoácidos, que caíram na água pelas chuvas. Esses aminoácidos formaram as proteínas formaram os conservados geram uma junção de proteínas no envoltório, se transformou e formou o primeiro ser vivo. É a hipótese mais aceita. A partir desses primeiros seres vivos, que provavelmente foram seres tipo bactérias, heterótrofas, foi evoluindo e se transformando em todos esses seres vivos que a gente conhece. Aí teriam surgido os protozoários, provavelmente dos protozoários uma evolução e surgido os primeiros animais. O que acontece? Muitos animais que a gente viu anteriormente aqui, eles já não estão mais no ambiente aquático, mas seus antepassados saíram e foram para o ambiente terrestre. Só que os artrópodes, principalmente os insetos, são os registros dos primeiros animais a se adaptarem ao ambiente terrestre. Lembra que o ambiente terrestre, quando eles conseguiram se adaptar, era um ambiente inóspito, radiação solar bombando, falta de oxigênio, então era tudo muito difícil. E eles, por suas características, foram os primeiros que conseguiram essa independência da água. O que acontece, gente? E o que mais pergunta? Eles são os primeiros a conseguirem essa independência, porém, muitos continuaram na água e continuaram seu desenvolvimento, sua evolução. Depois surgirão os cordados, que são esses animais que têm uma estrutura de sustentação super desenvolvido, a partir daqueles que ficaram na água. E dos cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Peixes aquáticos, anfíbios saem da água, mas precisam voltar. E os répteis são os primeiros cordados, os primeiros animais com uma estrutura mais desenvolvida a sair da água. Então se compara qual é a semelhança que insetos e répteis têm que conseguiram a independência da água frente aos demais do seu grupo. Então não confundam, os répteis são os primeiros a saírem da água dos cordados, tá? Dos animais mais desenvolvidos. E depois dos répteis surgem as aves e os mamíferos. E os insetos, eles são os primeiros animais. Então quer dizer que os insetos e os seus descendentes já estavam no ambiente terrestre, para depois os répteis que surgiram muitos anos depois conseguiram essa independência. Então, às vezes compara as características entre insetos e répteis. Insetos, os primeiros animais como um todo, e répteis, os primeiros cordados. Mas o que o inseto tem? Eu vou te perguntar em prova. Primeiro, carapaça, exoesqueleto de quitina, que dá essa resistência, essa força para que eles tenham condições nesse ambiente inóspito, principalmente se proteger da radiação solar, que é chocante, tá? Mas essa quitina, essa armadura resiste contra desidratação. Eles não perdem água com uma radiação tão grande devido ao exoesqueleto de quitina. A proteção mecânica evita o ressecamento da água. Então ele sai de carapaça e diz: eu vou aqui que eu tô protegido. Outra coisa, respiração aérea traqueal. Essas traqueias espalhadas pelo corpo, que são esses caninhos, fazem com que ele consiga capturar o oxigênio do ar e não mais da água. A brânquia tira o oxigênio da água, a traqueia tira o oxigênio do ar. Então permite que ele consiga tirar aí essa baixa quantidade de oxigênio que tem no ambiente da Terra primitiva para conseguir, né, ter a oxigenação do seu corpo. E que mais?
na grande maioria dos insetos, a fecundação é interna. Então, só que em si, eles possuem, a gente já tinha falado de reprodução, eles possuem pênis, possuem um órgão de cópula. Se tu vê duas mosquinhas juntas, elas estão acasalando. Se tu vê, às vezes, duas borboletinhas juntas, elas estão acasalando, com fecundação interna, com penetração. Por que isso é importante? Porque se tu larga até do ser humano o espermatozoide, o esperma humano com espermatozoides no oxigênio, 30 segundos torra aquele oxigênio, 30 segundos o oxigênio torra aquele espermatozoide e ele não tem mais viabilidade. Agora, se eu sou um animal, tipo um inseto, que eu coloco os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, eles não vão sofrer com as intempéries do meio ambiente. Ele não vai ser dessecado, ele não vai ser oxidado, então eu tenho como colocar lá e sair da água. Por isso que muitos outros animais não têm isso, lançam seus espermatozoides na água e na água vai se juntar com o óvulo. Ali não, o cara que já tem o pênis consegue ter cópula fora do ambiente aquático, tá? E excreção de ácido úrico. Então a gente vai ver isso depois no futuro, quando estudar os cordados. O ácido úrico, ele não é uma substância tão tóxica, aliás, ele não é nada tóxico. E ele não precisa ser diluído em água. A maioria dos animais eliminam amônia. A amônia é extremamente tóxica, mas se ela é eliminada no meio aquático, ela já sai diluída, então não tem problema. Ou a ureia, que tipo é mais ou menos tóxica, que é o que a gente elimina, tem que sair com um pouco de água. Então a gente acaba perdendo um pouco de água para eliminar essa excreção. E quem elimina por ácido úrico não tem perda de água. Por quê? Porque ela está liberando as suas excretas, aquilo que as suas células não quiseram ou que produziram como resquício da alimentação, sem necessidade de perda de água, porque não precisa diluir, porque ela não vai sair machucando o animal. Ok? Então essas são as características que fazem com que os artrópodes sejam os artrópodes insetos, os primeiros animais a dominarem o ambiente terrestre. Aqui, para terminar, existe essa comparação entre quilópodes e diplópodes. Só para concluir, a gente já tinha falado isso lá no início, né? Quilópode, alacraia, centopeia. Desculpa, gente, essa centopeia não tem 100 pés. Se ela tivesse 100 pés, ela teria 50 anéisinhos, e não tem. Normalmente, essas espécies são 30 anéis, então são 60 pés. Ela deveria se chamar sescentopeia, tá? E se tu procurar no Google, a centopeia e a lacraia, elas são muito parecidas, ok? São esses animais carnívoros com veneno, que elas têm os anéisinhos e um par de pata, cada patinha sai de cada anel, ok? E elas têm antenas bem visíveis e tem que tomar muito cuidado com as lacraias, principalmente, sabe onde elas adoram viver? No ralo da nossa casa, do nosso banheiro. Então a gente tá tomando banho descalço, sai uma lacraia, tome cuidado, ela é venenosa, ela pode te dar um machucado, não vai levar à morte, raramente, mas um machucado que vai às vezes te levar para um hospital e ninguém quer isso. Então, lacraia, tomem cuidado, tá? Tem um par de antenas longas, produzem veneno, dotados de patas longas, e elas são incapazes de se enrolar, até por causa das patas, e elas têm esse movimento sinuoso. Por isso que tinha aquele bailarino, há um tempo atrás, que chamava-se lacraia, porque ele dançava assim, ó, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, exatamente como a lacraia anda. Só que quando a gente se encontra com elas, isso não tem essa felicidade, a gente tem medinho e respeito, tá? E o menor número de segmentos. Já os diplópodes apresentam movimentos, eles são do bem, eles são vegano, paz e amor, então você nunca vai matá-los, porque eles não oferecem perigo nenhum, porque são herbívoros, não tem veneno, tem um par de antenas bem curtinhos que não dá nem pra ver, dotados de patas bem curtinhas, capazes de se enrolar em espiral, é muito comum encontrar eles assim. Lá no norte da ilha tem um monte, inclusive, corpo mais circular, e o número de segmentos é maior. Como ele tem 4 patinhas em cada segmento, tu não vai virar porque a gente não vai tocar nos bichinhos. A gente consegue enxergar os 4 patinhas assim ó, em cada anelzinho, ok? Então não cuide dos piolhos de cobra, e esse nome não tem nada a ver com cobra, é um nome popular. Ok, gente, terminamos artrópodes, terminamos... Ai! Me machuquei a 11ª semana, e vem comigo a estudar muito mais, que a gente tem muita coisa ainda na 12ª semana. Valeu, fechou, amo vocês!